aquilo que Deus tem para a tua vida, para se alcançar, é necessário se mover sobre uma instrução. Porque toda instrução esconde algo nela, ou bom ou mau. O tipo de promessa que vai se cumprir depende da obediência de quem recebeu a instrução. Se tu ignoras a instrução, automaticamente estás a rejeitar aquilo que a instrução esconde. O que a instrução está a esconder? Aquela posição. Mas ao rejeitar a instrução, rejeitas a posição. Porque a posição está escondida na instrução. Vou te explicar bem. Há pessoas que vêm para a igreja e elas já criaram em si uma fórmula para serem curadas. Disseram, para eu ser curado, tem que me tocar na cabeça. Para eu ser curado, tem que orar pela água. Mas às vezes você vem dizer para um homem de Deus, homem de Deus, eu tenho um problema. Qual é o problema? O meu problema é esse, o estômago dói muito. O homem de Deus pode dizer, olha, chega na tua casa, ora 1 hora, depois de 1 hora, você bater em 1 hora exatamente, coloca a mão sobre o teu ventre e diga assim, estou completamente curado. Está feito. Você vai dizer, não, mas só assim. Se a pessoa, a receber essa instrução, chega em casa, ora menos tempo, porque não 1 hora é muito tempo, vou orar só 30. A instrução nunca deve ser melhorada. Quando você recebe a instrução, você só pode piorar, não melhorar. Porque quando tu pensas em melhorar uma instrução, tu removes a graça de quem te deu. Automaticamente você fica por conta própria. A pessoa que está a cobrar milagre, porque o profeta diz assim, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Ele fez, mas fez do jeito dele. Mas está a cobrar milagre na mesma. Não, a instrução foi mudada. Logo já não é o profeta que falou, agora é você que está falando. Está entendendo? Mesmo jejum, ele diz assim, vamos fazer um jejum das causas impossíveis. Vamos orar até 16 horas. Ah, irmão, que diz, não, eu até 11 horas para mim tá bom. Quando Jesus estava com os discípulos e disse assim, joguem a rede para aquele lado. E Pedro disse assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas nada pegamos, não pescamos nenhum peixe. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga, sobre a tua palavra. Sobre a palavra de quem? Você acha que aquela rede foi sozinha quando lançaram? Há pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho um problema. O pastor diz assim, jejua 3 dias. Ele diz, pastor, até já jejuei 7. Mas não deu certo. Escuta, quem te mandou jejuar? Porque aquele que te manda é que te acompanha. Quem te mandou jejuar foi Deus. Se fosse Deus, estaria resolvido. Quem te mandou jejuar foi teu pastor. Se for ele que te mandou jejuar pela orientação de Deus, então a graça dele, a graça de Deus que está sobre a vida dele, vai te acompanhar nesse jejum. Escuta o que eu estou a falar. O que eu estou a falar é muito sério. Porque algumas pessoas perdem bênção porque elas tentam melhorar a instrução. Porque Jesus fez de propósito. Jesus mandou lançar a rede exatamente onde ele estava pescando a noite toda. E tem vezes que Deus vai te dar uma instrução que você já deu para fazer alguma coisa que já fizeste no passado, mas não deu certo. Mas agora ele está a dizer a mesma coisa, para testar a tua obediência. Você vai dizer, não, mas eu já tentei e não deu certo. Eu já fiz, não deu certo. Você fez sobre a orientação de quem? Quem é que te mandou? Pedro disse assim, sobre a tua palavra eu lançarei. Porque o Senhor disse, eu lançarei. Agora tu estás a fazer, quem te mandou fazer? Por isso é que nós devemos nos mover através da palavra por revelação divina. Porque quando Deus te revela uma coisa, você sabe que é de Deus, a obediência daquilo é a obediência de uma instrução. E aquela instrução esconde um milagre. Pedro obedeceu. O que aconteceu? Mais peixe do que ele esperava. 2 barcos foram cheios de peixe. 2 barcos, irmãos, foram cheios de peixe. E a Bíblia diz que depois de Pedro olhar para aquele todo peixe, Pedro ficou com medo. Quando Jesus estava vindo ter com ele, Pedro fugia. Dizia, Senhor, afasta de mim, pois eu sou pecador. Por quê? Porque ele entendeu que a palavra desse homem, a instrução que Jesus dá, carrega Jesus. Mas só que você não vai ver Jesus na instrução. Então, se você não tiver revelação, você vai pensar que está fazendo qualquer coisa, mas na verdade você está a carregar Jesus. E agora quem faz milagre não é Jesus? Quem cura não é Jesus? Se você rejeita a instrução, rejeita Jesus, que tem a unção para curar. Porque ninguém em sua sã consciência rejeita a cura. Você em sua sã consciência rejeitaria a cura? Você rejeitaria a cura? Mas você já rejeitou. Como?
desobedecendo uma instrução que te daria a cura. A Bíblia fala sobre Naamã. Naamã era um general do exército, uma pessoa muito poderosa. E ele estava debaixo do domínio de um rei. E ele tinha uma doença que era incurável, uma doença contagiosa, que era lepra. Ele não podia entrar em contato com outras pessoas. Antes mesmo que ele chegasse para ter com o profeta mandou alguém ter com Naamã. Ele disse assim: diga a ele para ir para o rio e lavar-se no rio 7 vezes. Quantas vezes? 8 vezes? 6 vezes? 5 vezes? Não, mas se ele disse 7, né? Eu posso fazer mais. Se eu posso fazer mais, faço mais. O profeta nem honrou aquele homem. O profeta nem foi lá. O profeta mandou alguém. Mas aquela pessoa que o profeta mandou carregava uma instrução para entregar para Naamã. Se Naamã dissesse assim: eu não quero você, eu quero o profeta, você estaria a rejeitar o quê? Estaria a rejeitar o mensageiro, a mensagem, quem enviou a mensagem. E estaria a rejeitar a cura. Naamã reclamou. Ele falou de 2 rios lá na terra dele. Disse: lá na minha terra tem rios melhores do que esse. Como é que ele vai me mandar nesse rio que cheio de lama, esse rio sujo? Sabe o que o profeta estava a lhe ensinar? Você aqui não manda. Você, vai estar tirando água suja. Mas é água suja que vai te limpar se você obedecer. A Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de um menino. Ele foi curado na água suja. Está entendendo? Você precisa prestar atenção. A instrução carregava algo. Ama o teu próximo. É uma instrução ou não? Falei a mesma língua, não falei mal um dos outros. É instrução ou não? Amar o próximo como a ti mesmo. É instrução ou não? Agora, se você tem inveja do outro, caluniador, confusionista, intriguista, malabarista, isso é tudo. Você perde a bênção de Deus por causa disso. A instrução nunca é vazia. Toda instrução que você recebe nunca é vazia. Tem sempre alguma coisa escondida. Você precisa entender o que ela esconde. Por isso é que Jesus deu uma instrução para a igreja: ide por todo mundo. Pastor, quando Jesus disse ide por todo mundo, ele ficou? Foi com eles ou não foi? Estava com eles ou não estava? Mas disse ide. Ao obedecerem a instrução, Jesus iria com eles. Porque a instrução esconde a graça de quem deu. Por isso é que se um homem de Deus te diz uma coisa, a graça que está debaixo, que está sobre a vida daquele homem de Deus, vai acompanhar a instrução que ele te deu. Por isso é que se você rejeita a instrução que ele te deu, você rejeita a graça que poderia receber através do cumprimento da instrução. Está conseguindo perceber?